Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ricardo. Eu estou aqui para apresentar um trabalho de irrigação, matéria ministrada pela professora Alessandra, doutora Alessandra, juntamente com o Reginaldo. Bom, o nosso trabalho ele vai falar basicamente sobre as características e componentes do sulco. Eu vou estar iniciando o trabalho e posteriormente ele vai ser finalizado pelo meu colega Reginaldo. Tá, vamos lá. Começar falando, né, sobre a operação e as características do sistema. De um modo geral, uma irrigação por sulco, ela é composta geralmente pelas seguintes partes: pelo bombeamento, pelo transporte, pela distribuição, né, e pela drenagem. Aqui nessa foto a gente consegue ter basicamente uma visualização, né, do que é um sistema pela irrigação por sulco. Aqui a gente também tem mais uma imagem que mostra a irrigação por sulco na cultura do tomate de mesa. A gente, né, escolheu a cultura do tomate de mesa como um exemplo de operação porque ela é muito utilizada, né, principalmente no estado de São Paulo. Então, a gente vai dar um enfoque um pouquinho, né, em cima dessa cultura, mas você pode, né, tá levando em conta de modo geral. Então, como é que funciona, né, o sistema por sulco? Então, primeiramente você tem que ter, né, como toda irrigação, uma fonte de água. Essa água, ela é bombeada por um sistema motobomba, tá? Nesse caso aqui, a gente trouxe a foto do motobomba diesel. Por quê? Como eu disse, a gente está, né, dando um enfoque para a cultura do tomate de mesa. Neste caso, os agricultores eles utilizam o motobomba diesel porque o tomate de mesa é uma cultura itinerante, ou seja, ela não pode, por questão de fitossanidade, devido a problemas fitossanitários, ela não pode ser cultivada na mesma área. Então, por isso, os produtores vêm utilizando, né, essas motobombas de a diesel. E qual que é a função dessa motobomba? Então, ele vai succionar, né, a água e vai direcionar para um canal primário localizado na parte mais alta da propriedade. Aqui a gente tem, né, uma visualização do que seria um canal primário. Então, a partir desse canal primário, né, ou superior, a água ela é direcionada por gravidade mesmo, né, para canais secundários. Aqui a gente tem uma outra imagem, né. Esses canais secundários normalmente estão em declive. E por fim, essa água, né, chega no canal secundário, ela é aplicada no sulco por um anteparo, onde os agricultores denominam-se de bandeira. Essa bandeira, ela é uma estrutura, né, feita de lona plástica. Então, basicamente, a função dela é pegar e direcionar a água que vem do canal para o sulco, né? Você pode aqui, ó, aqui nessa foto, a gente consegue ter a visualização, né, do que seria esse anteparo, essa bandeira, né? Serve para o direcionamento. E então, normalmente, o operador, né, ele espera com que essa água escoe, né, até o fim do sulco, para aí ele passar para a próxima linha de sulco. Normalmente, nesse sistema de irrigação, a vazão ela é direcionada totalmente, né, de forma total, ela é bombeada e dividida pelos talhões. O que acontece? Normalmente, como vocês podem ver na imagem, o, o solo ele é um solo nu. Então, o que acontece?
Os produtores, de forma geral, eles não possuem um manejo de irrigação adequado quando utilizam esse sistema de irrigação, ou seja, ao escoamento, tipo assim, uso excessivo de água, isso faz com que haja perca de solo. Então, por isso que o esquema de irrigação por sulco, ele tem uma baixa eficiência. Estudos dizem que ele chega a atingir eficiências baixíssimas, de até 32%. Então, é um sistema, né, que onde você tem muita perca de água, demanda muita vazão, muita água, e também tem muita gente que é contra justamente pelo fato ambientalista, né, porque a partir do momento que você está utilizando esse sistema, tem um manejo adequado, onde você tem perca de solo, você está agredindo, né, o sistema, você está agredindo o ambiente, visto que, né, as partículas de solo, como todo mundo sabe, é uma parte muito importante e diversas vezes, ano após ano, a gente vem estudando formas de amenizar, né, essa perca. Então, por isso, ele é um sistema assim, muito criticado, tanto pelo lado da eficiência, como pelo lado do manejo ambiental. Aqui, a gente trouxe um sistema de irrigação, tá? Foi de um trabalho que retirou de um trabalho. Esse sistema foi feito numa fazenda de, se eu não me engano, 740 metros quadrados. E, e nesse sistema, eles também utilizaram o plantio de tomate de mesa. E como é que funciona? Eles possuem uma motobomba, né, como explicado. Essa motobomba, ela leva a água pela tubulação de recalque. Aqui eles possuem um hidrômetro, né, que é usado para medir a vazão da água. A partir daí, a água chega por esse canal. Esse canal ele é revestido inteiramente por uma lona plástica. Por quê? Porque assim ele protege, né, evita a perca, né, de água por infiltração. Porque nesse trabalho fala que o solo ele é um solo arenoso. Então a infiltração, né, a viga desse solo é muito alta. Então ele utilizou, né, lonas plásticas para, né, digamos assim, diminuir, né, essa perca. E a água ela vem escoando até o final, é, até o final do canal via gravidade. Aqui as setas elas simbolizam a direção, né, a direção da água. E aqui a gente tá os sulcos, né? Aqui o exemplo da bandeira, né? Que é o instrumento utilizado para direcionar essa água que desce do canal para, né, para o sulco em questão. Como eu disse, normalmente não há, né, um manejo de irrigação adequado. Neste trabalho aqui, por exemplo, o produtor ele utiliza basicamente assim de manejo de irrigação baseando no que o pessoal ali da região utiliza. O produtor ele não dispõe, né, de nenhuma técnica, nem, digamos assim, alguma assistência profissional. É tudo questão de, de, de experiência pessoal mesmo, né? E aí por isso que foi realizado esse trabalho, né? Vocês podem até ver que tem diversas baterias de tensiômetros. Esses tensiômetros no trabalho serviu para medir, né? Eles queriam medir a tensão média da água no solo em cada ponto. E para finalizar, né, esse sistema de irrigação, ele vem de cima para baixo. Então, ele a bandeira direciona a água para todo o sul. Quando a água atinge o final, ela passa para a próxima para o próximo sulco. Só quando ele atinge o final ali é que ele vai dando prosseguimento.
Eles tentam fazer isso da forma mais rápida, né, para questão até para perda de tempo do produtor. E questão de turno de regra, eles utilizam semanalmente, né, essa, essa irrigação, e eles só utilizam, né, na época da seca. Agora vou dar uma inicializada, né, nas características e componentes do suco. Posteriormente o Reginaldo vai estar finalizando o trabalho, mas de antemão eu venho aqui explicar para vocês a respeito dos formatos. Bom, o suco, cada suco ele tem diversos formatos. Isso vai depender do quê? Principalmente do tipo de implemento agrícola que você vai estar utilizando. De forma geral, as formas mais aproximadas, né, que está na literatura e que se assemelha, seria semicircular, né, seria em U, pode ver por essa imagem aqui, e a triangular ou trapezoidal, né, seria a em V. A forma mais comum utilizada, de modo geral, é a seção em V. A altura varia, né, de acordo com a cultura, ou seja, de acordo com a profundidade da raiz. Exemplos de culturas que utilizam esse formato em V seria o milho, né, e o tomate de mesa. Então, de novo aqui, né, a gente falando sobre o tomate. E a mais utilizada, né, então, é a seção em forma em V. Os solos que possuem formato em U ou trapezoidal, eles são mais utilizados em solos argilosos. Os solos argilosos, eles possuem uma velocidade de infiltração mais baixa, e isso faz com que aumenta, né, o perímetro molhado. Então, você pode ver aqui pela imagem que a área de molhamento vai ser maior. Então, ao utilizar esse suco, você tem esse formato de suco, você tem essa vantagem. E nestes solos, os sucos em seção U têm a vantagem sobre os em seção em V, com que o perímetro molhado, né, da área varia pouco com a altura da água. Então, ou seja, a infiltração, né, vai ser mais uniforme. Já em formato em V, ela é menos uniforme. Então, né, isso mostra mais uma vantagem da utilização dos sucos em formatos em U. A partir daqui, dos espaçamentos, o Reginaldo vai estar dando a finalização do trabalho. Já quero deixar aqui então meu agradecimento ao professor Alessandro e às demais pessoas, né, que se disponibilizarem a assistir essa apresentação. Deixo meu agradecimento e passo a fala, né, para o meu amigo Reginaldo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Eu vou estar agora dando continuidade no trabalho do meu colega de grupo, Ricardo. Meu nome é Reginaldo Soares e vou estar aí dando sequência com vocês às características e componentes de suco. Vou estar trazendo para vocês, falando agora dos espaçamentos, do comprimento de sucos e declividade, né? E vou estar explicando aí se eu tenho algum, por exemplo, um espaçamento ideal, se eu tenho uma declividade que é melhor, se eu tenho um comprimento de suco ideal. Então isso aí vão ser algumas dúvidas que a gente vai estar tentando estar sanando aí no decorrer. E eu vou estar agora dando continuidade ao Ricardo falando dos espaçamentos, né? Então eu tenho o objetivo principal ao se fixar no espaçamento adequado à cultura é assegurar que o movimento lateral de água será suficiente para molhar quase a totalidade do sistema radicular. Então eu sei que quando eu delimito o meu espaçamento, eu preciso me preocupar com que essa água nesse suco esteja chegando à minha raiz. Então, o espaçamento entre sucos ele deverá ser escolhido de forma a assegurar esse melhor movimento lateral. Eu tenho que estar, então, assegurando o movimento lateral bem preciso entre esses sucos para mim conseguir umedecer toda a minha zona radicular da minha cultura, para que minha cultura seja suprida essa necessidade de água que ela tem. Ela tem que ter uma água ali na raiz, então eu tenho que atender o que ela precisa. E outra coisa também, eu tenho que evitar
que eu tenho perdas de água, que seria o quê? É que essa água lateral chegue para baixo do meu sistema radicular, eu esteja perdendo água por percolação, esteja ali saturando meu solo tanto que eu vou estar perdendo água por gravidade, né? Minha água gravitacional. Isso não é interessante. Então, antes de eu ter uma tomada de decisão sobre qual espaçamento eu vou estar utilizando, eu tenho que levar em consideração, então, minha cultura, meu solo. Eu preciso levar em consideração a velocidade de infiltração desse meu solo, porque isso serão diferentes. Eu tenho que assegurar que, quando eu falo entre sucos adjacentes, que a água deste suco e deste suco seja capaz de, por movimento lateral, alcançar meu sistema radicular da minha cultura em questão. Eu tenho que ter esse movimento para estar umedecendo a totalidade da minha raiz, porque minha planta necessita da água. E se eu colocar um espaçamento, por exemplo, um espaçamento maior do que o ideal, falar, não, ó, meu vizinho usou um espaçamento tal e eu vou usar também. Esse espaçamento do vizinho pode ser que o solo dele seja um solo diferente e cause com que o camaleão entre sulcos seja maior. Se eu tiver um espaçamento muito grande, essa água não vai estar conseguindo chegar no meu sistema radicular. Então, eu vou estar aplicando água de maneira errada, porque essa quantidade de água que eu estou aplicando vai estar chegando onde eu quero. Não é o objetivo, ela não está alcançando o nosso objetivo proposto. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Agora, quando eu falo de perda, seria um exemplo de eu estar colocando um espaçamento muito pequeno. Se eu tiver um espaçamento muito pequeno, eu vou ter uma saturação desse meu solo, desse meu camaleão onde vai estar plantada a cultura mais rápido. Então, eu vou saturar essa elevação do meu solo aqui, né, o camaleão entre sulcos. E essa água vai encharcar aqui minha água. Vou ter dois prejuízos, digamos assim. Eu vou ter um estresse hídrico por excesso de água no meu sistema radicular e perda de água por gravidade, nessa percolação, e até um terceiro, digamos assim, um terceiro prejuízo, uma terceira perda, que seria a lixiviação. Essa água poderia estar carregando em profundidade os nutrientes que seriam utilizados para a minha planta. Então não é interessante, eu vou estar tirando o nutriente da planta, vou estar perdendo água e causando um estresse hídrico por excesso de água. Então isso aí não é interessante. Então eu não posso dizer que eu tenho ali, eu tenho um espaçamento ideal. Talvez eu não tenha esse espaçamento ideal. Esse espaçamento ele vai variar muito em questão do meu tipo de solo. Quando eu falo velocidade de infiltração do solo, cada solo vai ter uma velocidade de infiltração diferente. E quando eu falo da minha cultura, porque tem culturas que têm um sistema radicular mais abrangente, tem um sistema radicular maior. Elas se espalham, então eu posso ter um camaleão maior. Então, isso aí são coisas que a gente tem que estar observando. Ou seja, não temos um espaçamento que eu vou falar, esse espaçamento aqui é perfeito, é ideal, é esse aqui que todo mundo tem que utilizar. Não é assim. Antes da gente ter essa tomada de decisão, tem que fazer esses estudos, a gente tem que ir a campo, tem que avaliar isso aí para a gente estar escolhendo qual vai ser o nosso espaçamento, para a gente evitar a perda, a gente alcançar esse movimento de água lateral, para estar umedecendo de forma correta no meu sistema radicular e ter um maior aproveito dessa minha água. Entendeu? Para mim está desperdiçando o menos possível de água, está conseguindo produzir mais com menos. Então isso aí é uma ideia que a gente tem sempre ter. Vai depender muito, a gente não pode tomar uma decisão a partir de o vizinho escolheu essa vai ser boa para mim, não vai ser. Você tem que fazer os estudos no solo para a gente estar ali descobrindo qual vai ser o meu espaçamento ideal. Já quando eu vou falar de declividade, eu também não posso afirmar que eu tenho uma declividade ideal. Vamos estar vendo por quê. Para um dado valor de vazão, o comprimento do suco pode aumentar à medida que a declividade aumenta. Então, declividades suaves entre 0,2% e 0,5%, até um limite de 0,5%, a partir do qual o comprimento deve diminuir devido ao aumento de velocidade de escoamento, devendo, nesse caso, reduzir o valor da vazão para evitar erosão. Então, são recomendadas declividades de 0,2% a 5%. Qual é ideal? Vai depender do comprimento do seu suco, da sua velocidade de infiltração e da cultura que você vai estar utilizando ali, que vai influenciar também no espaçamento que eu havia dito. O espaçamento também está ligado aqui um pouco com declividade, ligado diretamente com a declividade. Então, a partir de uma determinada declividade que eu escolher, eu vou ter uma velocidade de escoamento de água diferente. Por exemplo, uma declividade de 0,2 eu vou ter uma velocidade x, e uma declividade de 0,5 com uma velocidade y. Essa velocidade y iria maior, porque com a declividade mais acentuada eu aumento a velocidade devido à gravidade. Então, tem que tomar cuidado com isso. Quando por excessiva declividade não seja possível conseguir sulcos em um sentido diagonal, se recorre a sulcos em contorno. Então eu tenho dois tipos de suco. Eu tenho os sucos em sentido diagonal, os sucos em nível, e eu tenho também os sucos em contorno.
seguindo levemente as curvas em nível que a gente faz em terrenos para evitar processos erosivos. Então, esses sulcos em contornos traz essa ideia dessa curva em nível que a gente constrói, os terraceamentos que a gente constrói no campo para a gente evitar erosões. Estes sulcos em contorno podem ter maior declividade, são aceitáveis maiores declividades. São aceitáveis em parcelas que têm até 10% de declividade máxima. Então até para esse meu sulco, ele é em contorno, que ele já é feito para estar segurando a velocidade da água, ele tem uma declividade máxima aceitável ali. Então eu tenho, esses aqui são sulcos em contorno, vocês podem ver que eles seguem uma curva suavemente ondulada, não muito acentuada, que a gente vai estar trabalhando em solos que estão ali maiores que 0,5%. E solos, por exemplo, eu não posso colocar um em nível, porque minha área não é em nível. Ela tem uma declividade, não tem como eu estar consertando essa declividade, porque ficaria caro e demandaria, por exemplo, um gasto muito excessivo, e aí não seria interessante. Mas se eu tenho a opção de estar trabalhando com ele em contorno, eu posso estar escolhendo em contorno, porque eu vou estar adaptando ele na minha área. Então a gente tem essa opção bem legal aí da gente estar trabalhando e apresentando para o produtor. Eu tenho um lembrete aqui na declividade que seria o quê? Uma uniformidade de irrigação se consegue quando os sulcos têm a mesma declividade em todo o seu comprimento, pois em caso contrário se originam zonas com falta de água e outras com excesso, podendo chegar a encharcamentos e transbordamentos de água de um sulco para o outro, coisa que não é interessante eu ter esse transbordamento, porque eu vou estar rompendo a parede do meu sulco, rompendo o camaleão, vou estar ali tendo até possíveis problemas na hora da colheita da minha cultura. Quando eu falo assim que eu tenho que tomar cuidado com a declividade, por exemplo, aqui eu tenho um sulco em nível, certo? Ele é um sulco retinho, em nível, e aqui eu tenho um sulco em contorno. Então, quando eu falo assim, eu tenho que ter uma melhor uniformidade de irrigação. Por que eu preciso dessa uniformidade de irrigação? Essa uniformidade de irrigação é para que eu não tenha locais com excesso de água e locais com falta de água. Por exemplo, eu tenho um sulco deste comprimento, em nível. Normalmente são sulcos muito compridos. Então, um sulco com um comprimento muito grande, se eu tiver diferença de declividade nessa área, eu vou ter áreas que têm uma declividade, ter áreas mais altas, por exemplo, essa água não vai chegar na minha cultura, naquele ponto mais alto. Então, eu vou ter uma perda de produtividade porque ela não está tendo água necessária. E em pontos que eu tenho pontos de declividade mais baixos, né? Então eu tenho um ponto ali mais acentuado, eu vou ter um acúmulo de água. Esse acúmulo de água pode estar causando até salinização. Isso não é interessante, porque ele vai arrastar os nutrientes, concentrar e vou estar salinizando o lugar. E esse excesso de água também me prejudica na minha produção, porque vai vai causar um estresse hídrico na minha cultura de excesso de água. Então eu tenho que lembrar também que eu tenho algumas precauções, que eu devo sempre estar tomando cuidado. Em zonas com maior declividade eu posso ter um perigo de erosão. Ao aumentar essa declividade, os sulcos aumentam a velocidade, então zonas com maior declividade eu tenho uma maior velocidade. Essa velocidade que vai estar causando essa erosão, porque eu tenho lá meu solo e ele vai ter uma declividade muito acentuada. Essa água ela vai escorrer no meu solo numa velocidade muito grande. E essa vai causar uma energia cinética que vai estar desagregando as partículas do solo, que não é interessante. Eu vou estar carregando essas partículas para outros lugares. Por exemplo, vou estar deixando uns sulcos em locais mais fundos e locais mais rasos, porque vai estar carregando essas partículas, né? Então isso não é interessante. Vou estar carregando nutrientes também. Então não é interessante, se eu tiver uma declividade muito grande, eu tenho que optar ali, como eu falei, sulcos em contorno. Então sempre tomar cuidado ali, para mim ter uma melhor uniformidade, eu tenho que estar tomando cuidado com a minha declividade. A declividade está diretamente relacionada com a minha uniformidade de irrigação. Eu tenho que tomar muito cuidado. Então eu não tenho uma declividade ideal, não tenho. Falar assim, ó, essa é ideal. Não, depende. Se o seu solo for plano, você faz uma irrigação em nível. Você vai querer colocar declive nele para quê? Então, entendeu? Tem algumas tomadas de decisões que a gente tem que levar em consideração N fatores. Então, isso aí a gente sempre tem que estar olhando. E outra precaução que a gente tem que sempre estar lembrando é uma precaução e um lembrete. São mais erosionáveis os solos arenosos que os argilosos, devido à quantidade de expressão de cargas entre partículas, né? Então, eu tenho que solos arenosos, eles tendem a desagregar partículas mais facilmente que os arenosos. Então, tem que tomar cuidado com isso. Eu vou fazer irrigação em sulco,
em um solo arenoso, eu tenho que tomar muito cuidado com a erosão. Eu tenho que sempre estar levando em consideração que eu vou ter que trabalhar com uma declividade mais acentuada, que se eu trabalhar, se essa minha água tomar muita velocidade no decorrer do meu suco, eu vou estar causando uma erosão ali muito séria no meu suco. Agora falando de comprimento de sucos, né? Algumas imagens ilustrativas aqui para a gente estar imaginando quando eu falo de comprimento de suco. Que comprimento seria esse? O que eu tenho que tomar cuidado, se tem ideal ou não. Então vamos lá. Além da vazão, a definição do comprimento do suco é um fator essencial para o sucesso desse sistema de irrigação. A determinação do seu valor mais eficiente para a área a ser irrigada deve ser realizada mediante os ensaios de campo, que seriam eu estar fazendo meus testes de velocidade de infiltração, saber o movimento de água lateral do meu solo, como está indo, está atendendo os critérios ou não. Então eu tenho que ter esses ensaios de campo, esses estudos no campo para me saber ali qual que é a vazão no decorrer do meu suco, entre outros dados que eu preciso estar coletando. Serão onde vai ser avaliado dentro desse comprimento as diferentes declividades, vazões e comprimentos do suco. Algo bem importante mesmo, que um erro no cálculo desse parâmetro pode levar a efeitos indesejáveis ao agricultor. Um exemplo clássico disso, que seria assim, errei o cálculo, meu suco ficou muito comprido, o que seria esse efeito indesejável? Esse efeito indesejável seria, por exemplo, eu vou ter ali no começo do meu suco uma vazão ideal, uma infiltração ideal, eu vou estar atendendo, digamos que até metade do meu suco vai estar tudo nos parâmetros. Só que meu suco ficou muito comprido. Lá no final, do meio para o fim dele, eu já tenho um problema ali com o quê? Vai estar faltando água, a vazão vai ter diminuído, a velocidade de escoamento dentro desse suco vai ter diminuído. Eu não vou estar conseguindo chegar no final desse meu suco com uma irrigação ideal, que vai atender o que minha cultura precisa. Então eu tenho esse problema aí bem sério, se eu errar esse cálculo, eu vou estar causando uns efeitos muito indesejáveis ao produtor. Porque, por exemplo, principalmente para consertar isso, entendeu? O sistema já está implantado, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então deve-se fazer esses ensaios de campo, tomar cuidado na hora do dimensionamento desse sistema e sempre estar levando em consideração tudo. Ou seja, eu também não vou ter um comprimento ideal, um comprimento específico. Isso vai depender dos meus dados tirados de campo. Eu tenho sempre que tirar esses dados no campo para mim estar evitando esses possíveis erros aí, causando um prejuízo muito grande, seja para você mesmo, você vai construir isso, ou para o produtor que você vai estar auxiliando. Então a gente tem que tomar cuidado com estar errando esse cálculo aí. Dois exemplos de erro aqui. Que nem eu falei, se ele for muito comprido, no caso se seu valor for superestimado, ou se seu valor for subestimado. Então tá. O que pode acarretar se for superestimado? Eu posso ter um aumento das perdas de percolação de água no início do suco e uma diminuição significativa na uniformidade de distribuição de água no solo. Por exemplo, eu vou estar perdendo água no começo do meu suco e vou estar diminuindo a quantidade de água que chega no final do suco, porque ele ficou muito comprido, que nem eu falei. Eu vou ter um excesso de água no começo, eu vou perder água por percolação ali no meu solo, e lá no final vai faltar água. E eu então, já que eu tenho esse desequilíbrio de excesso num lugar e falta no outro, quer dizer isso aqui, ó, eu diminuo a uniformidade de distribuição. Isso não é interessante, vou ter plantas com excesso, plantas no ideal e plantas faltando água. Então isso não é interessante, eu tenho que trabalhar uniformemente. Todas elas têm que estar atendendo a necessidade hídrica que cada uma necessita. Não pode nem estar mais, nem estar menos. Então por isso eu sempre procuro essa uniformidade. Então eu tenho que adequar esse comprimento com a uniformidade que eu procuro. Já se ele for subestimado, pode levar ao quê? Aumento na quantidade de mão de obra. Então eu vou ter um aumento na quantidade de mão de obra para eu poder estar, por exemplo, pegando a água de um suco que ficou certo e mandando para ele. Então, para mim estar suprindo essa vazão que está faltando ali já no final. Eu vou ter um aumento nos meus custos de irrigação. Se eu aumento mão de obra, né? Então automaticamente eu estou aumentando o custo. Se eu tenho que arrumar por exemplo, eu posso estar instalando barreiras no meio desse suco para mim estar segurando a água e trazendo a água de outro lugar para molhar, por exemplo, essa outra metade do suco. Então isso é um gasto, estar adicionando essa barreira lá, precisa de maior mão de obra. Então tem que levar em consideração isso aí, nessa barragem que eu vou estar colocando ali no meio. Eu tenho também incremento nas perdas de área de cultivo em função da presença de canais de obras e infraestrutura.
Quando eu falo disso, é exatamente o que eu falei. Se ele for subestimado, eu vou ter ali uma perda de área para o cultivo. Por exemplo, eu fiz um suco muito pequeno, poderia ter feito ele grande, eu estaria aproveitando minha área. Então, isso aí eu tenho perdas com isso aí. E eu tenho dificuldade de mecanização na área. Por exemplo, na hora do plantio ali, se eu tenho sucos muito pequenos, eu vou ter uma dificuldade no plantio devido à quantidade de manobras, entendeu? Tem que tomar cuidado nas manobras para não estragar o suco. Então tem que levar em consideração tipo N fatores. Eu não posso errar nada. Tem que ser algo bem estudado, dados bem coletados para a gente estar trabalhando sempre em cima do melhor possível, para a gente estar evitando aí possíveis perdas. A gente tem que trabalhar sempre no ideal ali. E isso parte, essa tomada de decisão parte de dados, de estudos coletados no campo, que a gente precisa estar ali sempre acompanhando. Depois do sistema instalado também, a gente tem que coletar dados para esse sistema ainda estar operando no que você planejou. Então você tem que tomar cuidado com isso, não é só montei os sistemas, tem que estar lá. Se você for produtor, você não quiser ir lá, então alguém tem que ir lá prestar essa assistência, tá indo, ou você que fez, você tá indo lá, se você for produtor, você quiser ir lá ver também. Sempre tem que estar acompanhando aquilo ali para a gente não ter, se aconteceu algum problema, a gente já corrigir para evitar possíveis perdas ali, aumentar a quantidade de mão de obra, consertar o que eu poderia ter visto antes. Então a gente sempre tem que estar avaliando isso. A gente sabe então que desde formatos dos sucos até o seu, quando eu falo de formato, se ele é em V, se ele é em U, se ele é em trapézio, ele vai ter um espaçamento diferente, o porquê que eu vou usar esse, porque eu não vou usar aquele. Então são tomadas de decisões que a gente vai estar tirando sempre com dados aí, para a gente estar esclarecendo a melhor forma, o melhor comprimento, a melhor declividade, se eu vou diminuir, aumentar essa declividade, espaçamento, se eu vou ter um espaçamento ali que vai dar de plantar entre meus sucos 2 linhas da cultura, uma linha. Então eu tenho aí diferentes tipos de maneiras que vai estar me auxiliando a tomar a decisão ideal desse do meu suco de irrigação, a escolha do suco ideal para minha área, para minha cultura. A partir de um dado, eu tenho que no Brasil, esse dado foi tirado foi do Senar, do site do Senar, que os projetos de irrigação por superfície geralmente operam com baixa eficiência de aplicação de água. Está ali na ordem dos 30% a 60%, devido à falta da relação adequada entre comprimento da parcela e declividade da superfície do terreno, a vazão derivada e a vazão derivada da parcela e tempo de aplicação. Então, o que seriam esses erros? Eu tenho o erro de que um erro no cálculo do meu comprimento. Esse comprimento não está adequado àquela declividade. Então a vazão que eu estou colocando naquele suco também não está adequada. E essa parcela de tempo de aplicação não tá adequada. Se eu tenho uma vazão, ela é pouca, e eu ainda coloco com pouco tempo, eu não vou conseguir chegar essa água no final do meu suco, porque eu planejei ele muito comprido. Então tem esse problema no comprimento. Eu não tenho uma declividade que com aquela vazão essa água vai conseguir chegar uniforme no final do meu suco. Então eu tenho que tomar cuidado. Então eu tenho aqui a eficiência e uso de água para irrigação. Nessa irrigação por sucos eu tenho que 45% é a água efetivamente utilizada pela planta. 15% é perda na distribuição, 25% perdas na aplicação e 15% de perdas no sistema de condução dessa água. Então eu tenho que, para vocês verem, eu não aproveito nem 50% da água total que eu utilizo nessa irrigação. Se eu calcular, planejar tudo certo, eu posso levar esse percentual muito mais a isso. Eu tenho um aproveitamento melhor da minha água, eu vou ter um menor gasto dessa água. Então é isso que a gente procura, a gente está aumentando a nossa eficiência de irrigação, para a gente estar aproveitando essa água e sempre estar produzindo mais com menos. A gente está sendo mais ecológico, mais produtivo e, consequentemente, diminuindo o gasto. Então, esse aí é a característica que a gente tem que estar tomando sempre cuidado aí na nossa tomada de decisão do nosso suco ideal, por exemplo. Aqui tem as referências, né, da onde a gente esteve tirando nossas informações, para a gente estar construindo o devido trabalho. Espero que todos tenham conseguido compreender bem esse tema. E desde já deixo o meu agradecimento, deixo o agradecimento em nome do Ricardo e da atenção de todos vocês aí por estar me ouvindo esse tempo todo aí. Espero que tenhamos tirado um bom proveito disso aí. Desde já agradeço a todos.